Boa tarde, segunda-feira, dia 3 de setembro. Eu sou Larissa Rosseto. Veja os destaques da edição de hoje do Nesp Notícias. Saiba mais sobre o parto humanizado, um jeito diferente das mulheres darem à luz. Este tipo de parto é aquele em que o nascimento do bebê acontece da forma mais natural possível, sem remédios ou mesmo hora marcada para acontecer. Mas apesar de ser indicado pelo Ministério da Saúde, em Bauru, somente um hospital realiza este procedimento. E alunos de escolas estaduais participam de maratona de exercícios físicos. Todos os dias, 15 crianças nascem em Bauru e as gestantes podem escolher qual tipo de parto desejam ter. Uma tendência que ganha força é o parto humanizado. Veja na reportagem. Durante a gravidez da segunda filha, Helena resolveu viver de forma diferente os 9 meses de gestação. Ela escolheu ter o acompanhamento de uma doula antes, durante e depois do parto. Doula é a profissional que auxilia as gestantes. No pré-natal, fornece informações, esclarece dúvidas, dá apoio emocional, faz exercícios de fortalecimento, massagem relaxante e treina a respiração na hora do trabalho de parto. O trabalho durante toda a gravidez ajudou muito para que não tenha tanta ansiedade agora. É claro que a hora que às vezes as contraçõezinhas falsas ficam um pouco mais forte, rola um pouco da ansiedade, mas alguém tem que segurar o negócio. Então, assim, falar que eu estou muito ansiosa é mentira. Eu quero que ela nasça na hora que ela se sentir preparada. Helena escolheu o trabalho da doula porque quis fazer um parto humanizado. Durante o trabalho de parto, a atuação é mais efetiva. Então, a gente vai ajudar com apoio emocional, com apoio físico, né, durante as contrações, durante todo o trabalho de parto, no momento do período expulsivo e na amamentação da primeira hora. Desde 2003, o Ministério da Saúde recomenda que equipes de hospitais e clínicas estejam preparadas para realizar o parto humanizado. Este tipo de parto é aquele em que o nascimento do bebê acontece da forma mais natural possível, sem remédios ou mesmo hora marcada para acontecer. Mas apesar de ser indicado pelo Ministério da Saúde, em Bauru, somente um hospital realiza este procedimento. Nesse tipo de parto, o ambiente deve ser acolhedor. O quarto tem espaço para a grávida caminhar e ficar com alguém da família perto. A cama é especial e pode se adaptar à posição que a gestante ficar mais confortável para o nascimento da criança. Tem bolas para exercícios, banheiro para ducha quente e relaxante. E depois do parto, o bebê permanece com a mãe. O parto humanizado em si já começa com esse grande envolvimento da mulher, a participação do marido em todo esse processo e o vínculo afetivo da família com o bebê com certeza é fortalecido para o resto da vida dessa família. Há ainda outros benefícios. A quantidade de leite produzido pela mulher é maior, porque a gestante não toma remédios desnecessários. O bebê nasce mais forte, fica menos tempo internado e não encontra dificuldades de adaptação nos primeiros dias de vida. Em geral, os partos humanizados são normais, mas as cesáreas também podem ser humanizadas. A maternidade Santa Isabel já realiza alguns procedimentos de humanização durante o parto. A maioria dos nascimentos são por partos normais. Nos quartos, há bolas para exercícios, cadeira de balanço, espaço para ducha quente. Mas a falta de espaço ainda é uma dificuldade para realizar o parto totalmente de forma humanizada. Neste momento, a gente acaba de receber camas, de parto humanizado, cama apropriada para isso. E no futuro, a gente pretende ter área física adequada também para o parto humanizado. Nos partos humanizados, com ou sem acompanhamento de doulas, o mais importante é a consciência que a gestante tem do processo. É poder escolher como será o seu parto. A gente fala mais sobre parto humanizado daqui a pouco com o médico Rodolfo Celeste. Ele é diretor clínico da maternidade Santa Isabel. O Conselho Federal de Medicina divulgou na semana passada uma resolução que permite ao paciente escolher a quais procedimentos não quer se submeter em caso de doença terminal.
O desejo do paciente deve constar no prontuário médico ou então estar registrado em cartório. O documento chamado de antecipação da diretiva de vontade ou simplesmente testamento vital dá suporte ao tratamento. O médico Raul Ruiz, presidente da Comissão de Ética Médica do Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, aprova a iniciativa. Podcast Unesp. Dessa forma agora, o paciente, antes de estar numa situação em que ele não possa dar a sua opinião ou fazer a sua opção, no momento já de paciente já em situação de medicina intensiva, paciente já em condições mais avançadas, às vezes até sem estado de consciência, permitindo que o paciente, durante os momentos que ele ainda está consciente, ele possa falar ao seu médico qual é a sua preferência pelos tratamentos e que o médico possa registrar isso no prontuário de forma clara e que venha no futuro facilitar decisões dos médicos em relação a esses pacientes. Podcast Unesp. O feriado de 7 de setembro é na próxima sexta-feira, mas as comemorações já começaram em Bauru. No sábado, um ato cívico foi realizado no centro da cidade. Quem passou aqui pela Praça Rui Barbosa pôde refletir sobre o significado do 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Autoridades civis e militares acompanharam o hasteamento das bandeiras do país, do estado e da cidade. O nosso país carece de resgatar valores, por exemplo, como o do civismo, que faz aflorar em todas as pessoas e principalmente nos jovens aquele sentimento de amor ao seu país, à sua pátria. Então o civismo é direcionado para isso, para cultivar as tradições, os valores históricos, os heróis nacionais também. O Tiro de Guerra cantou o hino da independência e a banda marcial do Colégio Paraíso fez uma apresentação. O encerramento será no feriado com um desfile cívico-militar no Sambódromo. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias. Muita gente foge das aulas de educação física, mas mexer o corpo é importante para a saúde. Alunos de escolas estaduais daqui de Bauru participaram do projeto Agita a Galera. Durante meia hora, as aulas de todos os alunos foram realizadas no pátio. A lição, fazer pelo menos 15 minutos de atividades físicas. Sexta-feira foi dia de Agita a Galera. Equilibra seu amigo. Alunos, professores e funcionários de escolas estaduais de todo o estado participaram da atividade. O objetivo é incentivar a prática regular de exercícios físicos. A finalidade da escola e do Agita Galera é que as crianças elas aprendam e elas incorporem para a vida dela, fora os muros da escola, a importância da atividade física para ter qualidade de vida, uma alimentação saudável, balanceada, para combinar tudo isso. Neste ano, o esporte agita a galera para melhorar as notas na escola. Desenvolve a atenção, concentração e também, o mais importante, é para a saúde do aluno. Aqui na Escola Estadual Plínio Ferraz, os estudantes fizeram alongamentos e exercícios. O que você está achando da atividade aqui hoje? Criativo, diferente, estou adorando. Legal, porque tá todo mundo reunido, colega, amigos. Mexer os braços e as pernas realmente animou a galera. E até os funcionários entraram na brincadeira. É melhor o ambiente da escola? Ah, fica, porque eles percebem que a gente não é só cara feia, assim, eles aproveitam para brincar, brinca com a gente, se enturma bem, é melhor para eles se enturmar com a gente. Essa meninada suou a camisa e o mais importante, se divertiu. É bom para canalizar a energia dessa molecada. Agora são 5h37. Daqui a pouco a gente volta a falar de parto humanizado com o diretor clínico da maternidade Santa Isabel, o médico Rodolfo Celeste. E ainda hoje, show no Jardim Botânico reúne 600 pessoas. Participe do Unesp Notícias pelo telefone 3103-6161. O Unesp Notícias está de volta e veja agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Bauru para hoje e amanhã.
Rodrigo Agostinho, do PMDB, se reúne agora à noite com candidatos a vereador. Amanhã ele participa de um encontro para definir as regras de debate na TV Record. Ao meio-dia, concede entrevista ao vivo no SBT. À noite, ele novamente se reúne com candidatos a vereador em bairros da cidade. Clodoaldo Gazeta, do PV, cancelou os compromissos desta segunda-feira por motivo de saúde. O candidato não divulgou a agenda desta terça-feira. Chiara Ranieri, do Democratas, e Paulo Martins, do PSTU, não divulgaram compromissos para amanhã. Uma plantação de cana localizada próxima à rodovia Marechal Rondon pegou fogo na manhã desta segunda-feira. As causas do incêndio serão apuradas pela polícia. O fogo no canavial começou por volta de 10 horas da manhã e queimou cerca de 200 hectares, o equivalente a 7.000 toneladas de cana-de-açúcar, que ainda não estavam em ponto de corte. A empresa Tecnocana, proprietária do local, acredita que o prejuízo possa chegar a R$200 mil. O incêndio foi controlado no começo da tarde. A semana está começando e será que vamos ter mudanças no tempo? A meteorologista Zildene Emídio traz os detalhes. A massa de ar seco que está predominando sobre a nossa região, principalmente afetando o estado de São Paulo, deverá continuar mantendo o tempo estável, ou seja, tempo seco e sem chuva, pelo menos até a próxima segunda-feira. Entre a madrugada do dia 4 para dia 5, a gente vai sentir uma quedinha mais, digamos, acentuada na temperatura mínima que ocorre entre a noite e o início da manhã. Isso daí favorecerá um pouquinho que a umidade esteja melhor durante a noite, A máxima, infelizmente, ainda continua elevada, devendo ficar entre 30 a 32 graus, nesse patamar durante a tarde nessa semana. No dia 5, a gente pode ter um pouquinho menos essa temperatura máxima, variando entre 28 a 30 graus. Nesta segunda-feira, o tempo permanece estável em todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco que atua sobre o estado impede a formação de nuvens na maioria das regiões. Pode chover apenas no litoral amanhã. Bauru segue com um tempo firme e seco. A umidade do ar agora é de 27%. Temos vento de brisa leve a 17 km por hora. Hoje, a máxima ficou em 31 graus. Amanhã deve cair um pouco. A previsão é de 29 para Bauru e Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 27 graus. Quem optou por passar a manhã de domingo no Jardim Botânico, além de ter contato com a natureza, pôde ouvir uma boa música. Começou ontem o projeto Um Canto no Botânico. 600 pessoas participaram. Crianças brincando, uma leve brisa nas folhas e o sol da manhã. Tudo isso embalado por música. A minha terra tem muito... Esse cenário, que até parece cena de filme, é no Jardim Botânico de Bauru. Aos domingos, ele é mais do que uma área de preservação de plantas. É um espaço de arte. A cada 15 dias, sempre aos domingos, o projeto traz músicos diferentes e o Jardim Botânico vira um palco. Artistas de Bauru e região se apresentam, valorizando a cultura local. O projeto Um Canto no Botânico mistura a beleza da natureza com música de qualidade. A abertura foi com o bauruense Bitenca. Ele fez o show Pedra e Cachoeira, com músicas próprias e de outros compositores. Aqui é um espaço alternativo onde as pessoas sentam para ouvir o seu trabalho, para acompanhar o que você está fazendo, ouvir as histórias da composição. É uma coisa assim que deveria ter mais e mais e mais. Voz, violão e percussão. Foi nesse embalo que o público cantou, dançou e se divertiu. A mistura música e natureza são ingredientes perfeitos para um relaxamento, para uma manhã agradável, principalmente as manhãs de domingo, onde as pessoas procuram opções de lazer na cidade. É só escolher uma sombra e sentar, já que para gostar de música não tem idade.
É legal essa música, tô gostando. Uma maravilha. Por quê? Porque a gente vê tanta gente, música, eu adoro música. Então, ó, chegamos, sentamos aqui, daqui não levantamos ainda. Só vindo música. É ótimo. Agora são 15:06. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver uma entrevista com o médico Rodolfo Celeste sobre parto humanizado. Estamos de volta e a gente continua a falar sobre parto humanizado com o diretor clínico da Maternidade Santa Isabel, o Dr. Rodolfo Celeste. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Unesp Notícias. Muito obrigado, prazer é meu. Doutor, essa questão do parto humanizado é uma maneira de se trazer uma naturalidade que foi se perdendo nesse momento? Isso está sendo muito discutido, né, atualmente. Eu acho que o objetivo é retomar o parto como sempre foi. Um parto normal, um parto com um mínimo de intervenção, né? Porém há ressalvas que devem ser feitas, né? Não deve ser confundido o parto humanizado, parto participativo da família e com um aumento de riscos. Porque tem uma radicalização do lado oposto que propõe até se fazer parto em casa. É nesse sentido que... Existe uma... Assim, nada que é radical é bom, é salutar. Eu acho que é preciso que você tenha algumas medidas de orientação para que você tenha menos risco. O parto domiciliar, apesar de ser uma coisa assim, vista como bonita, como de maior contato com a família, né, da própria gestante, ele aumenta o risco para a gestante. Né? Porque dentro do domicílio, dentro da casa, você não tem condições de intervir se você tiver uma real necessidade, que durante um trabalho de parto pode acontecer a qualquer momento, mesmo nas pacientes que não têm nenhum problema de saúde. Então, está sendo visto de uma forma muito simples, eu acho. Mas da forma como a gente mostrou aí na matéria, algumas medidas que são tomadas dentro do ambiente hospitalar, isso é muito bem-vindo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é o caso, né? Essa é a questão. O que significa parto humanizado, né? Como você deve tratar, então, como você deveria agir para tentar fazer do parto uma situação mais próxima da intenção do domiciliar, entendeu? Se você tiver adequação no ambiente hospitalar, para que isso aconteça, você vai ter o parto humanizado, o parto normal, natural, dentro de um ambiente em que você tenha condições de ter uma ação para que, no caso de uma complicação qualquer, você ter como ajudar a parturiente e ao bebê. Certo. Doutor, tem uma questão de pano de fundo que eu gostaria que o senhor comentasse, que é a quantidade de cesáreas que é feita no nosso país. Eu tenho aqui alguns dados. No ano passado, 62% dos partos foram normais e 38% foram cesáreas. Só que há 12 anos, em 2000, os partos normais representavam 76%. Em 12 anos, eles caíram para 62%. Os índices mostram que se faz cada vez mais cesárea no nosso país. Por quê, doutor? Eu acho que é uma questão cultural. Não é uma... tem sido cogitado e tem sido divulgado como se isso fosse uma coisa só da parte médica. Eu acho que não é bem assim. Existe uma questão cultural envolvida nesse sentido. As próprias mulheres, elas não querem mais aquele sofrimento de dor,
elas fazem opção, elas têm essa condição hoje de fazer a opção, qual a via de parto elas escolhem. O médico, ele não tem como forçar a paciente nem para um lado, nem para o outro, entendeu? Isso é uma questão de opção. Então, culturalmente, eu acho que nós temos uma situação um pouco diferente, né? Se você pudesse, se a gente analisar, você vai ver que nos países desenvolvidos, onde você tem um índice de parto normal dentro do aceitável pela Organização Mundial de Saúde, quando a mulher fica grávida, ela vai ter um filho. Ela não questiona a via de parto. Ela não existe esse questionamento, não existe essa... Porque naturalmente dúvida. se espera que seja Sim. o parto normal. O parto é normal. Ela sabe que ela vai ter um trabalho de parto, ela sabe que ela vai ter contração, que ela vai ter dor, que ela vai ter todo aquele processo. E a cesárea é uma intervenção criada para aqueles casos em que você tem uma intercorrência ou materna ou fetal, em que se você insistir no parto normal, você vai ter um comprometimento de uma das partes. Então a cesárea foi criada para esse tipo de acontecimento. É o exemplo da apendicite. Ninguém chega no médico e fala, eu vim aqui operar meu apêndice. Ninguém vai fazer isso e nenhum médico vai tirar o apêndice sem necessidade. Então, a apendicite, o que é o momento da cirurgia, né? Então você tem um quadro que indica uma intervenção cirúrgica. A cesárea também deveria ser dessa forma. O senhor comentou que tem uma questão cultural da própria família, mas tem também médicos que tendem a induzir a paciente a querer fazer a cesárea, por ser mais prático. Existem os dois lados, né? Existem os médicos que também preferem a realização da cesárea por comodidade, por questões práticas, né? Tem hora para começar, para acabar? Isso, né? Exato, porque um trabalho de parto não tem hora para começar, não tem hora, né, para terminar, você nunca sabe qual será o desfecho, né? E nem o horário que você vai ter, você tem que estar à disposição para acompanhar o parto, para acompanhar essa gestante. Isso também, nos dias atuais, é uma dificuldade grande. E por que nos hospitais públicos, a gente tem dados aqui de Bauru, no ano passado, 41% dos partos da maternidade Santa Isabel foram cesáreas, menos da metade. E um hospital particular aqui em Bauru também, esse número sobe para 97%. Por que nos hospitais públicos o parto normal é muito mais frequente? Existe uma norma do próprio Ministério da Saúde que incentiva e que pede para que, dentro dos locais públicos, dos hospitais públicos, a cesárea tenha indicação precisa. Né? Que como deveria ser em todo lugar, Exato, né? como deveria ser em todo lugar. Na realidade, é uma questão de opção. Né? E nos locais que você tem a assistência médica privada, ou que a paciente tenha a assistência médica que ela escolheu, ela faz a opção. Então isso explica, né, essa diferença. É uma situação delicada, eu acho. Entende? Porque dentro de um serviço público, ou dentro de um serviço onde você tem normas, que você tem as metas estabelecidas, você também tem que agir dessa forma. Né? Você não tem essa liberdade, nem a paciente, nem o médico tem a total liberdade de escolher a via de parto. Né? É preciso que se faça aquilo que é de norma. E que vai assegurar a segurança tanto da mãe quanto do bebê, né? Exato. Doutor? Mas tudo com critério, né? Não é feito nada... por isso que o índice começa a diminuir. Né? Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Rodolfo. Obrigado a você. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá!